Muito bem, estamos de volta, né? Obrigado aqui por você estar conosco, retomando, né, os nossos conteúdos para você que está revisando, reprisando, você é aluno do ensino médio, pré-vestibular, e você é aluno nosso do primeiro ano, né, que está dando continuidade ao nosso ensino remoto, né? Hoje nós vamos ver um pouco sobre energia mecânica. É uma sequência do conteúdo desde do nosso último encontro. A gente iniciou o trabalho mecânico. Hoje nós vamos ver energia mecânica e no encontro futuro nós vamos nos desprender a estudar sobre potência mecânica, né? São três assuntos muito importantes que estão interligados aqui dentro da dinâmica, tá bom? Então acompanhe comigo. Vamos entender primeiro o conceito de energia. É muito difícil, né, a gente parar para explicar, poxa, o que é energia? Energia é uma força? Energia é uma ação? O que é mesmo energia? A gente sabe qual o fruto da energia, né? A aplicação dela no dia a dia, aquilo que com energia a gente consegue realizar, fazer, né? Na aula anterior a gente disse que energia é o mesmo que trabalho. É quando uma força ela é aplicada para uma finalidade, um deslocamento, por exemplo, né? Seja horizontal ou vertical. Aqui a gente vai abranger um pouco mais, expandir esse conceito de energia, em especial energia mecânica, tá? Por exemplo, será-se descargas elétricas na atmosfera, eu posso dizer que é energia? Sim, né? Porque ela vai converter uma grande quantidade de energia elétrica em energia térmica, em energia de luz, no caso, né, do raio, e em energia sonora, no caso do trovão. Dentro da energia mecânica, a gente vai usar a máxima, né, de Antoine Lavoisier, né, que em se tratando de energia, nada na natureza vai se perder ou se destruir, apenas vai se conservar ou se transformar, tá bom? Vamos falar do que é energia cinética. Você já ouviu falar sobre energia cinética? Sobre espaço cibernético, alguma coisa do tipo? Então, é toda aquela energia que está associada a um movimento, ao movimento de um elétron, ao movimento, né, da vazão de água num córrego do rio, ao movimento de um atleta. Então, toda energia que está associada ao movimento, ou seja, que por trás tem velocidade, a gente diz que essa energia mecânica recebe um nome especial de energia cinética. Tudo bem? Tá aí, ó, uma energia cinética, né, de um comboio, né, de um carrinho aí de montanha russa completando o looping, né? Então, tem energia, tem movimento, tem velocidade? Tem. Então, tem energia cinética armazenada. Tudo bem? A energia cinética de um ponto material de uma determinada massa m, que atinge uma dada velocidade escalar v, ela vai ser calculada da seguinte maneira: energia cinética vai ser metade da massa vezes a velocidade ao quadrado. Por que a fórmula é mais ou menos assim, Edson? Porque aqui tem uma origem, né, em um gráfico e esse metade, né, vai surgir de uma fórmula geométrica, né, da área de um triângulo, por exemplo. Então, por isso que seria base vezes a altura dividido por 2, tá bom? Então, a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Isso é energia para um ponto material, tá bom? Para um corpo que tem massa e que naquele dado momento adquire ou assume uma velocidade. A energia cinética, ela não depende, preste bem atenção, tá? Ela não depende nem da direção nem da orientação. Ou seja, a energia cinética não depende se o veículo está na horizontal, na vertical, na oblíqua, se está no sentido para cima ou para baixo, para a direita ou para a esquerda, da velocidade do corpo, tá? Ela depende simplesmente do referencial em que foi adotado. Então, no sistema internacional, a massa é dada em quilogramas, já sabemos, né? E velocidade é dada em metros por segundo. Portanto, a unidade da energia cinética no sistema internacional é, preste bem atenção, massa quilogramas, velocidade metro por segundo. Fica ao quadrado, porque a fórmula está ao quadrado, não é isso? Então, na hora que a gente fizer o produto desses dois, né, você vai ver que quilograma dividido por S ao quadrado a gente já conhece. Isso é Newton, né? Então, se eu pegar Newton e multiplicar por M, vai dar Joule, ou Joule, como alguns chamam, né? Mas a expressão correta é Joule. Ou seja, é a mesma unidade física para trabalho. Por isso que a gente chega a generalizar
que energia é o mesmo que trabalho. Tudo bem? Vamos falar um pouco da energia potencial gravitacional. Essa que é a energia está associada à posição de um corpo, né? Quando a energia mecânica de uma massa, de uma bola, está na vertical, em um ponto na vertical, em relação à horizontal, ao solo, né? A gente diz que esse corpo armazenou energia potencial. Tudo bem? Então, só para vocês entenderem, quando a bolinha está no nível zero, ou seja, no nível de referência, né? Ela não armazena energia potencial do tipo gravitacional. Por quê? Porque ela já está em contato com o solo. Não existe distância nenhuma dela para com o solo. Não existe altura nenhuma. Portanto, a força-peso praticamente vai ser aqui equilibrada pela normal devido a esse contato. Agora, no momento em que essa bolinha se distancia do nível de referência, ou seja, do solo, né, do apoio, aí sim, ela vai armazenando energia potencial do tipo gravitacional, porque é uma massa que está sujeita a uma gravidade em uma dada altura. E essa fórmula já é conhecida nossa, né? Isso aqui é o quê? É o trabalho da força-peso, né? Ou seja, é peso vezes deslocamento, massa vezes gravidade vezes altura. Tudo bem? Então, está aqui positiva, né? Porque ao se distanciar do nível, aqui no nível de referência é zero. Qualquer ponto acima será uma energia positiva. Se fosse abaixo do nível zero, seria uma energia negativa. Tudo bem? Então a gente pode generalizar assim. As montanhas, montes, picos têm energia potencial gravitacional. Já as fossas, né, que são abaixo do nível zero, do nível do mar, né, teria força, energia mecânica ou potencial gravitacional negativa. Tudo bem? Por estar abaixo do zero, né? Só para você entender melhor, a gente fez aqui um comparativo, né, da bolinha em 3 níveis diferentes, para a gente ver onde é que ela vai armazenar mais energia. No nível 1, você já está ligado, né? A bolinha 1 não vai ter energia potencial gravitacional. No nível 2, ela já vai ter. No nível 3, a bolinha já vai ter provavelmente o dobro de energia, porque já tem o dobro de altura, tá? Então tá aqui. No nível 1, a energia potencial gravitacional da bola 1 é 0. Da bola 2 é m vezes g vezes h. E da bola 3 é 2 vezes m vezes g vezes h. Porque na verdade o m e o g é constante. O que aumentou foi a altura, né? A bolinha 3 no nível 1 está a 2h de altura. Tudo bem? Vamos fazer o nosso cálculo para o nível 2, como se a gente estivesse analisando a partir daqui. A partir daqui, a bolinha 1 está abaixo dele, né? Então tem uma energia potencial gravitacional negativa, como eu acabei de falar, né? No caso das fossas. A bolinha 2 está no nível 2, então a energia potencial nela é 0. E a bolinha 3, em relação ao nível 2, está a 1h de altura. Portanto, a energia potencial é m vezes g vezes h. Tranquilo? Agora, para encerrar, vamos falar da bolinha 3 no seu próprio nível. Bom, ela no seu próprio nível, ela não tem energia potencial gravitacional, porque ela está no seu nível de referência. Agora, todas as outras que estão abaixo têm energia potencial negativa. A bolinha imediatamente abaixo, que é a 2, né, está em menos m vezes g vezes h. E a outra que estaria abaixo ainda 2 alturas, essa que tem menos energia potencial, né, gravitacional. Então seria menos 2 vezes m vezes g vezes h. Lembrando que m e g aqui é constante, né? Vamos admitir as bolinhas idênticas. E o que importou, né? Porque na verdade na energia potencial gravitacional, a variável determinante é a posição. Então é menos 2h, né? Menos 2 alturas abaixo dela. Tranquilo, pessoal? Portanto, o trabalho da energia potencial é uma variação dessa energia, tá? Trabalho, né, é uma variação dessa energia potencial. Ou seja, ela pode dar negativo por quê? Porque a energia potencial gravitacional inicial menos a final pode ser menor que 0. Tá bom? O que é energia potencial elástica? Nós vamos falando muito, né, de energia potencial, de energia associada à força elástica e à força mecânica, né? Então, em relação à elástica, o que nós vamos colocar aqui, você até já tem conhecimento. É toda aquela energia que está associada à deformação de uma mola, né?
Então tá aí, ó, uma mola helicoidal, né? Ela sendo comprimida, estando sujeita à ação de uma tração, né? Nas forças aí impulsionadas pelas mãos, né? Outra, a gente fez até uma questão, né, da flecha, lembra? O arco de flecha consegue armazenar energia potencial elástica, porque esses fios estão, né? Esse fio em especial está tracionado, tá? Energia potencial elástica armazenada por um torção de barra, né? Ou seja, o material vai sendo retorcido, graças a uma força aplicada, né? Nesse torção. Enfim, a energia potencial elástica, nós já temos conhecimento dela, né? É metade de kx ao quadrado, sendo k a constante de deformação, né? Dada em metros no sistema internacional, dada em newton por metro, né? E x sendo essa deformação, tá? Que é L sim, essa é dada em metros. Tudo bem? Agora vamos falar um pouco para a gente encerrar nosso conteúdo de hoje e ver alguns exemplos, que de acordo com Lavoisier, em muitos dos conteúdos que nós vamos estudar no ensino médio como um todo, quando eu digo nós, são vocês, né? Pode ser comigo ou não, é de que a energia ela é conservativa, seja energia mecânica, seja energia elétrica, seja, enfim. Então, como que ela é mecânica? Como que ela é conservativa? Onde que eu posso perceber que a energia é conservativa? Porque a energia ela pode ser dissipativa, né? Existem forças que dissipam o movimento, né? Existem. Vamos discutir isso agora. Vamos falar das forças que são conservativas, perdão. A força peso, ela se conserva. A força elástica, ela se conserva. A força de interação eletrostática, para você que é do primeiro ano, você vai ver isso no início do terceiro ano, tá? Agora, as que não são conservativas, ou seja, as forças dissipativas, é a força de atrito, por exemplo, né, entre os sólidos, as resistências, né, exercidas pelo fluido com o ar, e a água também são forças dissipativas, né? Ou seja, você tenta correr na mesma velocidade, né, que você corre aqui fora dentro de uma piscina, você não consegue, né? Enfim, e aí vai. Então a gente percebe que são forças de coesão, né, que reagem contrário a uma interação, vamos dizer assim. Então a força de reação normal exercida por uma superfície, a de tração exercida por um fio, a do empuxo exercida por um fluido, são todos exemplos de forças não conservativas, não dissipativas. Tá certo? Então, quando que um sistema físico, né, em um sistema físico, a energia mecânica total se conserva? E isso acontece quando o sistema é conservativo, tá certo? Então, um sistema ele é considerado conservativo em duas situações. Vamos analisar. Primeira, quando nesse sistema todinho, só atua forças que se conservam, ou seja, se conserva a força a peso na força elástica, a força peso, a força elástica na força potencial gravitacional, enfim, tá? Ou quando as forças não conservativas que atuam sobre o sistema não realizam trabalho. Se as dissipativas, né, que são as não conservativas, atuar no sistema e eles não conseguirem realizar trabalho, aí sim, o sistema é um sistema conservativo. Tudo bem? Vamos ver alguns exemplos, né, para você ter uma ideia melhor. Olha aqui um sistema conservativo. Um pêndulo, né, oscilando livremente. Um pêndulo sobre a ação apenas da gravidade, por possuir uma massa, preso a esse fio, tá? Então, um pêndulo oscilando livremente, sem ninguém estar dando impulsos a mais ou parando, né? É um sistema conservativo, tá? Outro exemplo, um bloco, um corpo que é erguido, né? Levantado muito lentamente por um fio. Aí é um exemplo de um sistema não conservativo. Por que, Edson? Porque a força ele está sendo erguido por uma tração, né? E essa força de tração aqui, ela é uma força não conservativa, tá certo? Ou seja, ela está superando aqui a força peso, para isso ser possível, né? Então, ela está realizando trabalho. Tudo bem? Um outro exemplo, um bloquinho que desce num escorregador, numa rampa, né? A rampa apoiando o objeto
realizam uma, um trabalho, uma força que a gente chama de normal. O objeto por si só, por existir, por estar num astro com uma determinada gravidade, tem força-peso, mas ele está em atrito com o chão, né? Se esse piso aqui ele não for perfeitamente liso e escorregador, chega um momento que o bloquinho até para, né? Então não consegue, né, todo o movimento aqui ter sido se conservado. Então é um sistema não conservativo. Tudo bem? Então qual é o princípio da conservação da energia mecânica? De que somente as forças conservativas trabalham, não é isso? Ou seja, que toda a energia mecânica do início, já que agora nós vamos generalizar para a mecânica, né, tem que ser igual à mecânica do final. Tá certo? Então tá aí. Em um sistema conservativo, é constante a soma de todos os valores das energias em diversos momentos do cálculo. Ou seja, a energia cinética, a potencial gravitacional e a potencial elástica, em qualquer instante ou posição. Essa soma, né, é a mecânica total, vamos dizer assim. Ela tem que ser sempre a mesma, né, Edson? Isso. Porque em algum momento uma bolinha caindo, está perdendo a altura, mas está ganhando velocidade, né? Então ela está perdendo energia potencial e está ganhando energia cinética, que é a energia do movimento. Então o que acontece? Se eu somar as duas em qualquer posição, tem que sempre dar o mesmo valor, que é a energia mecânica, tá certo? Porque uma vai perdendo e a outra vai ganhando nesse processo. Uma vai transmitindo, transformando uma energia na outra, porque ambas estão se conservando. Tudo bem, pessoal? Deu para compreender? Então tá aqui, ó. A energia mecânica do início tem que ser igual à energia mecânica do final. Ou seja, a energia cinética mais a energia potencial gravitacional mais a potencial elástica do início tem que ser igual à cinética do final, a potencial gravitacional do final e a potencial elástica do final. Tá certo? Agora vamos praticar, né? Vamos ver alguns exemplos. Sobre a energia mecânica e sobre a conservação da energia. Vamos analisar o que é correto? Primeiro, a gente denomina-se de energia cinética a energia que um corpo possui por ele estar em movimento. Verdadeiro ou falso? Energia cinética é aquele que está associado ao movimento, né? Então é verdadeiro. Pode-se denominar de energia potencial gravitacional a energia que um corpo possui por se situar a uma certa altura da superfície terrestre. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro também, né? Então a gente já vai somando, né? 1 mais 2 dá 3. 4. A energia mecânica total de um corpo é conservada, mesmo com a ocorrência de atrito. Verdadeiro ou falso? Isso aqui é verdadeiro se a gente disser que o atrito não realiza trabalho. Tudo bem? Não for conservativo. 8. Do contrário, então é falso. 8. A energia total do universo é sempre constante. Olha que questão curiosa. Podendo ser transformada de uma forma para outra. Entretanto, não pode ser criada nem destruída. Verdade, né? Que é o princípio de Lavoisier na prática. E a 16. Quando um corpo possui energia cinética, ele é capaz de realizar trabalho. Quando um corpo armazena energia cinética dentro de um sistema conservativo, ele vai conseguir realizar trabalho? Sim, né? Então, tá aqui a soma de todas as corretas. A 1 é correta, a 2 é correta, então a 4 não é correta, né? A energia mecânica total de um corpo é conservada, mesmo com a ocorrência de atritos. Não. Se existiu atrito na questão, atrito é uma força dissipativa, então não é conservada, tá bom? A 8 é verdadeira, a 16 é verdadeira. Então, nosso somatório dá 27. Tudo bem? Vamos a mais um exemplo. Um ônibus de massa M anda por uma estrada de montanha e desce em uma altura H. O motorista mantém os freios acionados, de modo que a velocidade é mantida constante, em módulo durante todo o trajeto. É curioso, tá? A gente discutir sobre essa questão da velocidade, vocês vão entender. Considerando as afirmativas a seguir, assinale se são verdadeiras ou se são falsas. Primeiro, a variação da energia cinética do ônibus é nula? Variação da energia cinética. Lembre, energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado. Não é isso? Então, a variação, o teorema da variação da energia cinética é a energia cinética do final menos a do inicial. Em outras palavras, é massa vezes a variação de velocidade ao quadrado sobre 2. Se a velocidade variar, é que eu tenho uma variação da energia cinética, viu, pessoal? Mas diz que o ônibus desceu com uma velocidade constante, né?
Se a velocidade foi constante, a variação da energia cinética do ônibus realmente não teve, foi nula, né? Entendeu, né? Muito bem. A energia mecânica do sistema ônibus-terra se conserva, pois a velocidade do ônibus é constante. O que vocês acham? Bom, se a velocidade do ônibus é constante e ele está descendo de uma altura, só a energia potencial está perdendo e a cinética não está ganhando. Então a mecânica não está se conservando. Vai chegar um momento que quando o ônibus chegar embaixo, ele perdeu toda a energia potencial gravitacional e só tem energia cinética. Esse valor é igual ao que ele tinha lá no início? Não é. Então isso não é um sistema mecânico que se conservou. Tudo bem? Então isso é falso, né? Ó, energia mecânica é energia cinética mais potencial. Se a energia cinética não alterou, foi sempre constante, e a energia potencial está se perdendo, a energia mecânica no final vai se perder. Tudo bem? Eu não vou dizer a expressão perder para não ficar feio, né? Que a energia não se perde, mas ela se dissipou. Foi trocada em alguma coisa, ou em atrito, ou em resistência com ar, tudo bem? Então é falso, né? E o último, a energia total do sistema ônibus-terra se conserva, embora parte da energia mecânica se transforme em energia interna. Ou seja, os freios sendo adicionados, né, com o atrito, faz com que esquente mais a água do radiador, faz mais com que esquente a energia realmente interna do veículo. Tudo bem? Então tá aí, onde parte dessa energia potencial foi transformada. Então, isso é verdade. Nossa sequência correta, letra B, VFV. Tranquilo? Vamos em frente, a mais um exemplo. Uma pessoa sobe um lance de uma escada com uma velocidade de com uma velocidade constante, e ele faz isso em 1 minuto. Se a mesma pessoa subisse o mesmo lance, também com uma velocidade constante, só que agora ele levou mais tempo, ele fez isso em 2 minutos, ele tinha realizado um trabalho maior, menor, quantas vezes maior do que o primeiro, ou vocês acham que foi igual ao primeiro? Quer pensar um pouquinho para dar essa resposta? A princípio nós estamos resolvendo só questões assim de conceito. Mais para frente, talvez hoje já tenha uma questão de cálculo, mas no final dessas nossas aulas nós faremos uma aula só de resolução de questões, tá? E aí, já matou a charada? Pessoal, ele subiu um lance de escada, depois ele subiu o mesmo lance de escada. Não importa se foi mais ou foi menos tempo. Não importa o trajeto que ele escolheu para subir. Porque isso aqui pode depender do trajeto, né? Se foi pela escada, se foi pelo elevador, enfim. O que importa é que ele chegou ao mesmo nível. Então ele realizou o mesmo trabalho. Tá vendo? Olha que sacada, viu? Realizou o mesmo trabalho. Que é o trabalho da força-peso, né? O trabalho da potencial gravitacional, da energia potencial gravitacional, que seria alcançar a mesma altura. Tá bom? Vamos agora para uma questão que já caiu no Enem, né? No ano 2012. Os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos. Dentre eles, há os movidos a corda, em que uma mola em seu interior é comprimida quando a criança puxa o carrinho para trás. Quando ele é solto, o carrinho entra em movimento, enquanto a mola vai voltando à sua forma inicial. Esse processo de conversão de energia que ocorre no carrinho descrito, ele também é observado em que situação? Num dínamo. Para quem não sabe, um dínamo é um equipamento que tem ali nas rodas da bicicleta, em alguns outros equipamentos, que serve para aproveitar a energia mecânica dos pneus, da pedalada, para acionar, né, a luzinha, né, que o pessoal emite quando está pedalando, né. Esse mesmo procedimento a gente encontra nos freios de automóvel, num motor a combustão, numa usina hidrelétrica ou em um estilingue. E aí? 30 segundos para você raciocinar. Então pause o vídeo, tenta você resolver. Muito bem, então estamos de volta, né? A nossa questão falou que o exemplo do brinquedo envolvia uma mola. Uma mola, por trás dela tem força elástica. Então é a cara de um estilingue, que também, né, ou aqui para nós nordestinos, né, conhecemos por baladeira, né? Então esse material tem elasticidade. Então, por trás dessa conservação de energia, se verifica também na energia potencial elástica. Tudo bem? Muito bem. Vamos a mais um exemplo, né? Nosso penúltimo exemplo. Arlindo é um trabalhador dedicado, passa grande parte do seu tempo, do seu dia, subindo e descendo escadas, né? Pois trabalha fazendo manutenção em edifícios.
Muitas vezes, lá no alto, considere que ao realizar um desses serviços, ele tenha subido uma escada com uma velocidade escalar constante. Nesse momento, pode-se afirmar que em relação ao nível horizontal do solo, o centro de massa do corpo de Arlindo, por que centro de massa? Porque é aquele que dá equilíbrio ao corpo, né? Então, quando a gente olha para uma pessoa dessa, que vai colocando as setazinhas, né, da força peso, da força normal, a gente coloca a partir do centro de massa, tá? Então, a gente diz que, em relação ao nível horizontal, quando ele subiu essa escada, o centro de massa de Arlindo perdeu energia cinética? Ganhou energia cinética? Perdeu energia potencial gravitacional? Ganhou energia potencial gravitacional? Ou perdeu energia mecânica? Bom, como as variáveis envolvidas é só energia cinética e potencial gravitacional, nós não poderíamos dizer que era a letra A. Perdão, a letra E. Porque a energia mecânica é conservativa para essas duas outras energias. Então, o que ele vai subindo, né, ele vai alcançando determinadas posições e tudo, então vai se conservando nessa energia mecânica, tá? Mas em um dado ponto, lá no alto, depois de ele ter subido, em relação ao nível horizontal, pode ter certeza que ele ganhou energia potencial gravitacional, por estar num ponto, né, a uma determinada altura do seu nível de referência, que é o solo. Tudo bem, pessoal? Então tá aí, ó, ele ganhou energia potencial gravitacional. Vamos fazer um exemplo de cálculo para a gente encerrar por hoje? Só para vocês compreenderem, só para ficar um gostinho aí para as nossas próximas aulas. Esse carrinho está no ponto A, está sobre os trilhos, né, que é uma montanha russa. Ele vai sair daqui com uma certa velocidade, né, ele precisa partir com uma certa velocidade. Aí ele vai alcançar a altura 1, vai passar pela altura 2, vai chegar na altura 3. E esses valores, respectivamente, é 16,2 metros, 3,4 metros e 9,8 metros. Então, pergunta o seguinte: para esse carrinho chegar no ponto C, desprezando essa força dissipativa que é o atrito, qual o menor valor com que ele precisa ser lançado de velocidade para poder ele chegar aqui? Uma coisa curiosa que você tem que perceber: para ele chegar a qualquer um desses pontos, né, desse lado direito do gráfico, ele tem que vencer o ponto B, concorda? Ele tem que primeiro superar aqui, porque o resto é mais tranquilo. Então, a energia que ele vai conseguir armazenar aqui vai ser conservativa para qualquer um desses outros pontos. Você me entende? Então, a gente vai dizer o seguinte: a energia mecânica de A tem que ser igual à energia mecânica de B, porque se a energia que ele vai armazenar aqui com uma velocidade conseguir superar essa altura, o resto ele vai conseguir de boa. Tudo bem? Então, a energia mecânica do início é igual à energia mecânica do fim. Ora, do início ele está parado, ele só tem energia cinética. E qual é a fórmula da energia cinética? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. É igual. Quando ele chegar bem aqui, ele momentaneamente vai parar. A gente chama isso de repouso momentâneo, tá? Não é que ele vai parar para poder continuar. Mas é só para a gente dizer o seguinte: bem aqui, ó, a energia toda que ele conseguiu armazenar foi só para conseguir superar aqui. Perceba que nos casos de montanha-russa, ele dá uma paradinha lá em cima e dá continuidade, não é isso? É a famosa parada momentânea. Então aqui, o máximo de energia que ele tem concentrada é a potencial gravitacional, dada essa altura, tudo bem? Então, momentaneamente, essa velocidade zerou, porque ela se converteu, essa velocidade foi se transformando em altura, tudo bem? Então tá aqui, igual a massa vezes gravidade vezes a altura do ponto B. Olha uma coisa curiosa. A massa é um fator não determinante para isso. É tanto que essa massa aqui com essa massa aqui eu posso cancelar, tá? Vamos dar sequência. Então fica velocidade ao quadrado sobre 2 igual a g vezes a altura de B. Vou fazer aqui cruz credo, né? Esse 2 vai sair daqui e vai vir para cá multiplicando. Então tá aqui, tá? Se eu quisesse passar esse 2 em forma de expoente para cá em forma de raiz, eu passava. Ficava raiz de 2GH, tranquilamente, tá? Aí agora é só substituir. A questão não me deu, mas a gente já sabe. Qual é o valor da gravidade? 10. Eu tenho a altura que B se encontra? Tenho, 16,2. Então é só fazer 2 vezes 10 vezes 16,2. Esse resultado dá 324, né? Esse 2 passando para cá, ele vem em forma de raiz, como a gente já havia mencionado. Portanto, a raiz de 324 é 18 metros por segundo. Como a questão pede a resposta no sistema internacional, então vai ficar em 18 metros por segundo. Se fosse quilômetros por hora, você tinha que transformar.
Tudo bem? É mais comum no dia a dia, né? Eita, quantos quilômetros esse carrinho tem que atingir, quantos quilômetros por hora para poder alcançar aquilo ali? E claro, chegar até o ponto C, né? Mas aqui já foi o suficiente. Tudo bem, pessoal? Esse foi o tema da nossa aula de hoje. Eu quero agradecer sua atenção, sua paciência. Não deixe de realizar, de tentar, né? Nas nossas questões propostas no nosso TD. E até o nosso próximo encontro com Potência Mecânica. Um abraço a vocês.